Olá, estamos começando. A gente vai receber hoje a Ju, que tá lá na Espanha. Ela vai falar um pouquinho pra gente de uma coisa muito legal, que é a arquitetura saudável. E a gente tá precisando muito ouvir isso nesses tempos, né? Daqui a pouco a Ju chega aqui. E a arquitetura saudável, como a gente construir, como preparar a casa para a saúde do meio ambiente e a nossa. Vocês sabem, vocês já tinham pensado nisso? Arquitetura, a gente escuta muito arquitetura sustentável, construção sustentável, mas essa parte de saúde, arquitetura saudável, vocês já tinham ouvido falar? Fala pra mim. E aí, Ju, Tô aqui. Tá apareceu ouvindo hoje, bem? tudo jóia, e você, tudo bem? Tudo bom. E hoje a gente vai falar de um assunto que é muito interessante. Muita gente nunca tinha ouvido falar. Algumas pessoas, depois que viram meus stories, me perguntaram por direct, né? O que é essa tal de arquitetura saudável? Né? O que é isso? Todo mundo ouviu falar. Você escreveu errado? Você quis dizer sustentável? Lá está escrito saudável. Eu falei, não, aguarde, confie, a gente vai falar sobre esse trem. E Ju, Na verdade, fala. desculpa. Pode É que falar, tem um pode falar. delay, aí às vezes eu. É normal. Desculpa, não. Ia Pode falar. terminar, eu continuo. Eu ia. Ai, meu Deus, a minha caixa. De vez em quando essa câmera vira aqui. Ainda bem que é uma caixa que não tem nenhum problema o pessoal ver. Eu ia falar para você se apresentar, mas pode falar. Você ia começar a falar na verdade e depois você emenda para a apresentação. Tá bom. Não, eu vou me apresentar primeiro, porque aí tem a ver com o que eu vou explicar. Tá Meu bom, nome é tá Juliana bom. Rangel, tá? Eu sou arquiteta e me especializei em arquitetura sustentável, tá? Tenho mestrado em arquitetura sustentável e tenho um portal que se chama Sustentar, que a gente fala sobre arquitetura sustentável. Mas, na verdade, quando a gente pensa em sustentabilidade, muita gente pensa que a gente só pensa no meio ambiente. E não é, na verdade. A construção saudável está dentro da construção sustentável. É uma das coisas que a gente se preocupa, né, quando a gente pensa em sustentabilidade, que é o bem-estar do ocupante e o bem-estar geral, né? Mas quando a gente está falando mais de construção saudável, a gente está pensando no bem-estar de quem está habitando, né? Ou está morando, ou está em escritório. Isso é principalmente, assim, é muito importante nos escritórios, porque é muita gente, ar-condicionado o tempo todo. E a gente sabe, né? Toda hora tem gente doente, aí quando tem um doente, passa para todo mundo. Por isso que não Verdade. tem como trabalhar nessa época de coronavírus, não tem, porque a maior contaminação é no interior, entendeu? É dentro de algum Dentro de um ambiente, ambiente fechado. dentro de um ambiente fechado. Então não tem como as pessoas irem trabalhar no Aham. escritório, não, Vocês já não tinham tem, entendeu? pensado nisso? Ai, gente, isso mesmo. Sobe o coraçãozinho, que eu adoro os coraçõezinhos. Me fala aqui, pessoal, vocês já tinham parado para pensar nisso? Porque a minha maior preocupação, até eu aprender sobre isso, era se o filtro do ar-condicionado estava limpo. Essa sempre foi só a minha preocupação. Mas tem uma série de outras coisas que precisam ser levadas em consideração. E aí, tanto para o engenheiro, qual que é a sua formação, Ju? Eu sou arquiteta. Você é arquiteta, né? Na hora que eu fui te apresentar, me deu um branco. Falei, gente, será que ela é arquiteta? Porque essa semana eu chamei só arquitetas. Eu falei, aí, na verdade, eu fiquei na dúvida. Porque com essa sua especialização, você poderia ser engenheira também, né? Podia ser. Não, eu sou arquiteta, me formei na UFRJ, aí no Rio, Aham. há muito tempo. Aí eu Não precisa vim falar, você fazer um sabe. mestrado. Não. Eu falo, não tem problema, eu tenho 20 anos já. Você é formada? E 20 anos de formada. Ah, mais do que E, um cadinho. e aí eu fiz um mestrado aqui em Barcelona de arquitetura sustentável também tem 12 anos já, fiz em 2008. E esse tempo todo você tá aí sem voltar? Não, aí eu voltei, morei no Brasil 7 anos e vim para cá tem alguns meses só.
tem uns meses. Eu te sigo já há um tempão, né? Não sei se você Ah, sabe. Já tem um tempo, eu gosto, curto. E eu intensifiquei essa minha busca pela arquitetura sustentável nesses últimos meses, porque agora na UF era para ter começado essa semana, a gente adiou o início das aulas, né? Uma disciplina que se chama Materiais de Construção Sustentáveis. Nossa, é meu tema paixão. Então você vai me ajudar nessa disciplina. E assim, a minha formação é engenheira civil, eu tenho mestrado e doutorado. Oi? Eu vi minha prima entrando. Oi, prima. Pode falar, pode me interromper. E aí, depois da engenharia civil, eu fui fazer mestrado e doutorado em engenharia metalúrgica e materiais. E aí eu fugi um pouco dessa parte da civil. No pós-doc eu fiz um estudo bem legal de resíduos sólidos. Pós-doc, parabéns. Eu fiz aí pertinho, eu fiz na Itália. Fiz em Pisa. Fiz em Pisa, foi uma delícia, foi assim um tempo muito bom. Hoje eu estava falando com o meu marido que a gente tem muita vontade de voltar, né? Lá, mas para passear, não para morar. Eu sou meio medrosa de morar fora, assim, super admiro pessoas igual você. E aí é complicado. É complicadíssimo, né? É complicado, eu sei. E o tempo que eu fiquei em Pisa, eu percebi. Eu sou muito. Não vou falar nisso, não. Depois outro dia a gente fala. A gente muda o assunto da live e fala como a gente muda para fora. Mas em tempos de coronavírus. Eu sou dessas. Eu vou mudando esse assunto, tá? Não, mas é assim. E aí, desde que eu virei professora da UF, tem 7 anos que eu sou professora da UF, lá em Niterói, que é a Universidade Federal Fluminense, né? Eu era do Departamento de Engenharia Ambiental. E final do ano passado, eu passei para o Departamento de Engenharia Civil, que era o que eu queria. Eu estava ansiosa já, eu sou uma pessoa extremamente ansiosa para essa mudança. E aí, eles me permitiram abrir essa disciplina de materiais de construção sustentáveis, que também vai ser aberta para os alunos de engenharia ambiental e também para a galera da arquitetura lá da UF. E eu queria trazer para os futuros profissionais mostrar que existem materiais hoje que você pode escolher em detrimento de outros, né? E que o custo, né, que a gente valor monetário, aparentemente parece mais alto, parece mais caro, mas no final da obra a gente consegue mostrar que não é, por uma série de outras vantagens, como, por exemplo, a manutenção. Eu ia falar uma palavra grande que eu sei. Manutenibilidade. Isso aí. Fala de novo, Ju. Manutenibilidade. Isso aí, eu falo tudo para falar. Que é o quê? A hora que a gente consegue diminuir os custos de manutenção dessa habitação, seja elétrica e a parte de consumo de água e de eletricidade, mas também diminuição de ter que pintar a casa todo ano, diminuição de ter que trocar um rejunte, ou arrumar um rejunte, trocar o piso, arrumar o teto, consertar a telha, e aí vai um monte de coisa que está envolvida nessa manutenibilidade. Meu trava-língua de... Se quiser, a gente faz outra live só sobre materiais sustentáveis, porque eu adoro. Também conheço outras arquitetas que são feras também, que eu posso te indicar se você quiser trocar de cara. Super quero. Eu tô falando isso tudo para justificar o porquê que eu cheguei até o seu... A gente não se conhece pessoalmente, né? Até porque eu cheguei à sua página, né? até o seu Instagram, e você é super simpática. Tem alguns amigos aqui. Obrigada, eu tenho muita dificuldade com câmera, por incrível que pareça. Você me falou isso, você me confidencializou isso e você começou a aparecer mais nos últimos tempos. É importante. Eu tô tentando, eu tô fazendo um esforço, assim. Uma vez, eu sei que você é dona de casa, né? Uma vez eu fiz um programa Como Será? Choque Ambiental, eu fiz uma participação lá. Cara, eu fiquei sem dormir uma semana. Uma semana antes de gravar, eu não dormia. Assim, eu tremei.
Mas olha, é normal acontecer isso. Eu falo assim que eu já tenho mais. Eu sou mesmo um pouco mais desinibida para essa parte de foto, de câmera, né? Mas assim, eu tenho dor de barriga. As primeiras vezes que eu ia lá no É de Casa, eu ficava com dor de barriga mesmo, antes, dor de cabeça depois, sabe? Para mim, assim, de tensão mesmo. Às vezes você não percebe, não, né, não aparece, mas é assim. Ju, vamos começar? Vamos, senão a gente vai. Vai, senão a gente fala pra gente um pouco mais dessa arquitetura saudável e alguns pontos. Eu acabei esquecendo de pegar meu caderno. Mas alguns Até anotei pontos. aqui para não me perder, tá? Isso. Uma das coisas muito importantes é a ventilação, né? A ventilação natural, principalmente agora, é uma coisa importante para se falar. Até tem um post lá no portal que é sobre os edifícios saudáveis no coronavírus, que foi uma tradução de um professor de Harvard e tal, falando da importância da ventilação nessa época, né? Então, assim, quem não tem ventilação, como é de escritório e tal, né, que tem ventilação mecânica, que se fala muito nisso, né, na renovação do ar, quem é dentro de casa, abre janela, assim, sabe? Tem que ter ventilação, não, sabe? Porque, assim, você vai ter muito mais contaminação se você tiver num ambiente sem ventilação natural, sem renovação do ar, Sem né? renovação do ar. Uhum. É por isso É, que no inverno as pessoas tendem a ficar mais doentes, né? Não só por causa da temperatura, mas porque todo mundo deixa tudo fechado. Pelo menos aqui no Brasil, né? também. Né? Também. Uma das coisas. Também. Mas assim, também a gente tem muito problema de ficar gripado também no verão por causa do ar-condicionado. Da mudança de temperatura, né? Acontece também. Mas só isso, é que realmente as pessoas esquecem de limpar o filtro, Filtro. entendeu? Esquecem de abrir a janela, porque você fica o tempo todo com o ar-condicionado ligado, você não, dependendo do ar, ele não tem essa Não renovação, tem. A né? maioria dos O aparelhos não tem. ar-condicionado de escritório geralmente até tem e tal, mas assim, os ar-condicionados geralmente de casa não tem essa Não tem. renovação. Então você tem que abrir a janela pelo menos 20 minutos para o ar novo entrar, senão aquele ar dentro fica viciado. E você, independente de coronavírus ou não, você está ali É um proliferando, ambiente de né? bactérias e vírus, independente de ser corona ou não. Boa, boa. Exatamente. Aham. É. Mais o quê? Outra Então, coisa eu vou falar, ventilação. que eu vou falar que isso são coisas assim mais fundamentais, mais básicas, mas que são muito importantes, é a iluminação natural, tá? É, Boa. a mesma coisa, às vezes a gente esquece acorda, tá com a persiana fechada, fica e esquece. E a iluminação natural é super importante para um monte de coisas. Assim, o sol ele é um, né, um antibactericida, um É, anti-tudo, né? natural. E, e ele faz parte também do nosso, ele ajuda a controlar os nossos hormônios, entendeu? A gente tem, o nosso corpo, ele tem um círculo circadiano, que ele funciona com o sol, né? Tá noite, tá, né? Então, assim, se a gente não respeita esse ciclo, a gente começa a ter um monte de problema, né? Então, Que que a interessante, eu gente não sabia disso. Muito interessante. né, o hormônio da melatonina, que a gente fica né, com a tela até a hora de dormir, aí ninguém Aham. dorme bem, Porque porque a eu luz. não sabia. Então, assim, a iluminação é uma coisa muito importante que regula muito os nossos hormônios e a nossa imunidade. Nesse tempo de coronavírus, tá? A vitamina D é super importante. Então, assim, se não tem uma varandinha, cara, bota o braço na janela, tenta pegar um solzinho uns 15 minutinhos, 20 minutinhos. Nossa, assim, é muito importante, assim, para uma série de coisas. Iluminação, você ter Aham. a iluminação natural é fundamental na nossa Aham. vida, tá? Então, ventilação é importante, independente de tempo de corona ou não, e a Independente. iluminação importante também para a manutenção dessa habitação, é isso?
Para tudo, é anti-fungo, anti-mofo e importante para o nosso corpo. Por isso que a gente fala de construção saudável, porque é saudável, entendeu? Tem uma Só para questão. economizar energia, porque eu até vou falar a diferença desses conceitos da construção sustentável para natural. Por exemplo, quando a gente fala em construção sustentável, não é quando as pessoas pensam, né? Porque a construção sustentável é geral, mas assim, É, é. é por causa da iluminação natural, porque vai economizar energia de dia. Isso é legal, é ok, mas não é só isso. É para a gente, para o Boa, nosso bem-estar também. boa, boa, boa. Isso é importante É uma das colocar, né? super. Só um adendozinho. Eu lembro que quando eu comprei minha casa em Volta Redonda, a minha cozinha ela fica voltada para o sol da tarde. E aí eu falei, cara, se eu gosto de fazer comida, né? Em casa, quando eu tô em casa, eu assumo a cozinha. E eu falei, cara, se passa de meio-dia, 1 hora, eu não consigo ficar na minha cozinha, que não tem uma varanda na frente, né? E aí eu reclamei com uma arquiteta, comentei com ela. Ela falou, Isa, tá, a cozinha tá no melhor lugar que poderia estar. Porque o sol entrando na sua cozinha à tarde, depois de que lavou a louça e tal, vai diminuir muito o quê? A umidade ali, né? Geralmente a própria louça vai secar de maneira natural, o que também é positivo para a parte de saúde, não só sustentabilidade. E porque o sol é um antibiótico natural, antibactericida natural. E eu não tinha parado para Tudo. pensar nisso. Antidepressão, é Antidepressão, sério, né? é Eu não tinha super. parado para pensar nisso até então. Eu achei muito interessante. Eu não sei se alguém tem essa experiência. Se tiver, coloca pra gente, porque bem interessante isso, né? Mas assim, aí entra numa outra questão né, do seu saudável, é o conforto térmico. Você também tem que se sentir bem. Se você estiver ali derretendo, também não é legal. Então, Sim, assim, tudo sim. é um equilíbrio, né? Assim, se existe um excesso, até quando a gente fala em construção sustentável, é equilibrar o sol, né? Você tem que fazer que ele entre, porque é saudável e tal, mas o excesso dele faz você consumir mais energia para ar-condicionado e faz a gente se sentir Se mal sentir também. mal. Aham. No O caso da minha excesso de casa, calor. no caso da minha casa de Volta Redonda, faz sentir mal até fazer lá uma reforma na frente e tal, e aí, beleza. É ideal ter uma certa proteção ou uma coisa tipo temporária quando você estiver ali, que você possa, né, baixar uma Aham, persiana, aham. mas o Deixa eu calor só vai. para alguns outros amigos, o Vinícius da Sangoban entrou aqui. E é muito importante, aí quando o Vinícius entrou, eu lembrei de falar o tipo de construção, de sistema construtivo, ele interfere, Ju, na saúde dessa construção, Totalmente, né? totalmente. Fala pra gente um Tudo. pouquinho disso. Você É que, na consegue verdade, falar? é um assunto muito grande, dá para fazer, a gente não, Mas se não você pode consegue. graduação disso. A gente não Mas combinou, assim, por né? exemplo, não. Por exemplo, tem, uma das coisas mais saudáveis é a construção com terra. Com É terra. super, Por é quê? super saudável. Porque a parede respira, Aham. é um material atóxico, entendeu? Quando você está falando de materiais, a gente tem muito material que está dentro da nossa casa que é tóxico. Isso, a E a gente gente não, sabe. Uhum. né? Aham. Você sabe que você é engenheiro, mas tem muita gente que não sabe. Tem muita gente que não Não. sabe que a tinta que a gente coloca, dependendo da tinta, ela emite CO2, né? Que é É. uma coisa Que é um gás, a errada, mas gente não vê, gente, porque é volátil. Ele é como se fosse um gás que a gente não enxerga, mas a gente sente. Então, aquele cheiro da tinta, aquilo já mostra pra gente que é o tóxico, né? Mais ou é. menos isso. Adobe, isso, Adobe, amo. Adobe, tá. Adobe. Eu sou apaixonada por arquitetura. Eu sou apaixonada. Fiz um Então, curso no Tibá, amo. fez. Mas Show, show, muito. pessoal. Eu gosto, mas nunca fiz. Eu levanto a bandeira muito do tijolo ecológico, que é aquele que leva De solo solo. e cimento também, né? Que ele é mais, tem a forma mais Aham. retinha, né? Só que todas as construções de terra a gente não consegue escalonar isso de uma forma para atender uma população É, toda, né?
Porque acaba Não, sendo esse é o problema, né? Mas assim, se eu fosse construir a minha casa, o dia que eu construir a minha casa, eu vou fazer de terra. Entendi, entendi. Assim, agora Eu gosto. é uma casa, né, uma construção pequena. Existem edifícios, tá? Mas assim, a gente sabe que não pode escalonar. Esse é um problema. Mas assim, por exemplo, a construção em container, eu acho bacana, é uma coisa e tal, não sei o quê. Mas, por exemplo, eu não gostaria de morar numa casa container. Não nada contra, tá? Assim, é bacana, tem um monte de coisa, mas assim, uma lata, não respira, não, sabe? Cada um tem uma impressão diferente, né? Você já esteve numa casa de container? Já acho lindo, adoro. Sou entusiasta da construção em container. Mas assim, eu particular, Juliana, não gostaria de morar numa casa container. Entendi. Você precisa fazer muito isolamento termoacústico para que essa casa fique confortável, né? Para poder ter um conforto. Exatamente. Você precisa fazer bastante. Então, assim, eu acho muito legal para uma coisa, para um bar, para um restaurante. Agora, para minha casa, isso é particular, tá? Assim, a gente foi do 8 para o 80. A gente falou da construção de terra e depois fomos para totalmente metálica, que é de container. E ao meio termo, que é a construção a seco, o steel frame e o wood frame, por exemplo. Que aí tem o meio a meio. Né? O wood frame é bem legal, por exemplo. Eu acho bem legal o wood frame. Tem um bioconstrutor aí. Aí, legal. Ó, F. Marques também, ó, falou que ela, que é bioconstrutor, o futuro depende de nós. Sou fã. Muito bom isso. E eu acho assim que quando a gente tem a possibilidade de fazer isso tem o construtor ideal, porque muita gente acha que é construindo com as próprias mãos, sair, vou pegar, vou fazer meu tijolo, vou construir, pronto, acabou. Não é bem assim, né? Tem uma série. Tem que ter tem que ter, né? Obrigatoriamente, para qualquer construção, você tem que ter um arquiteto, um engenheiro por trás. Exatamente. Né? Responsabilidade. Obviamente que tudo tem que ser com responsabilidade. Isso aí é importante. Vamos voltar. Então, você estava falando de ventilação e iluminação, que são os pontos principais para a construção saudável, além de sustentável. Saudável. Mais qual? Outra coisa que é importante para a gente também, como bem-estar, é ter vista para o exterior. E a gente está voltando a falar de janela, mas aí já não é nem a questão da iluminação, é de você ver o que acontece lá fora. Isso é muito importante para o nosso bem-estar. Porque a primeira aquela coisa que eu te falei do círculo circadiano, que você sabe a que horas do dia né? E isso te regula. Mas também, assim, você vê o que está acontecendo é importante para o nosso bem-estar. Isso é provado. Para todas as pessoas? Todas. Por exemplo, em certificações sustentáveis, que a gente também fala de bem-estar em certificação sustentável, tem um crédito, um item, que a gente tem, por exemplo, num escritório, todo mundo tem que estar vendo a janela. Você tem que representar isso, que todas as pessoas estão a maior quantidade possível, entendeu? É muito importante que tenha alguma visão da janela, entendeu? Interessante, isso interessante. Integração com o ambiente externo, muito importante para a saúde mental. Muita gente tem falado em saúde mental. É uma palavra, na verdade, que está escutando muito, né, das pessoas. E a arquitetura, e é isso que eu gosto. A arquitetura, o arquiteto, ele é preparado para isso, né? Vocês têm uma preparação diferenciada do engenheiro. Tudo isso na faculdade. Tudo que eu estou falando, a gente estuda na faculdade. Ventilação natural, iluminação natural. Mas às vezes a gente esquece, né? Assim, hoje em dia as construções estão tão padronizadas que às vezes não é nem culpa do arquiteto, é o incorporador que quer desse jeito e aí, tipo, né? A gente... Geralmente o incorporador é engenheiro ou nem isso, né? E a gente... Ele está pensando no lucro, né? Ele não está pensando no bem-estar de quem está morando. E o engenheiro, ele não é preparado para isso. A gente, eu falo isso sem medo de errar, porque eu sou engenheira, dou aula para engenheiro e converso muito com os engenheiros sobre isso.
com os meus alunos. A gente não é preparado para ver o belo, né? Porque geralmente o pessoal fala do arquiteto, né? O bonito, né? Aquela parte mais para ver a arte envolvida, a representatividade ali dentro e fora da construção, essa parte da saúde mental. O engenheiro é aquilo ali, é o preto no branco. E você tem, a gente não tem um monte de visão que vocês têm, né? Eu, se for construir uma casa e não tiver um engenheiro, acho que a casa até fica em pé, mas se for um prédio, não fica, não. Né, tem a questão de pressão, né? Principalmente para a água, a parte elétrica. Eu não entendo dessas domina mais que a parte estrutural. Enfim. A gente se complementa. É isso que a gente está aí. Se complementa, né? É muito interessante essa visão, e por isso eu tenho chamado arquitetas para falar sobre isso, essa visão diferenciada. E isso é muito interessante. Então, a gente até já ouviu falar, e eu estou falando a gente, o engenheiro e a pessoa que mora, porque todo mundo mora em algum lugar, né? Então, a gente passa 90% do nosso tempo em ambientes fechados. Ou no escritório, ou em casa. Por isso que é tão importante você ter uma arquitetura saudável. Olha só que interessante. Eu não tinha também parado para pensar. É uma coisa até lógica, né? Da gente parar para pensar nisso. Mas realmente significativo. 90% dá até um negócio aqui, né? E todo mundo... Agora... Em média, né? Tem gente que trabalha exterior e tal. Mas assim, em média, a gente passa de 80% a 90% do nosso tempo em um ambiente fechado. Dentro de casa, dentro do escritório, dentro do supermercado, dentro do shopping. Carioca, eu acho que fica um pouco mais fora, né? A gente tem praia, essas coisas. Mas dia a dia não, né? No dia a dia a gente trabalha. No dia a dia a gente trabalha. Eu sou muito caseira, então eu acho que eu devo ser até mais do que os 90%. Mesmo morando perto de praia, né? Que eu morava em Cabo Frio e quase não ia na praia. Só ia quando tinha visita. Mas então vamos seguir, ó. Ventilação. Assim, a lista é enorme, então assim, acho que não vai dar para falar tudo hoje, mas assim. Por isso que eu tô puxando, que a gente já está na metade da live. Ventilação, iluminação, olhar. A gente chama de biofilia, design biofílico, tá? Design biofílico, é super em alta isso, né? Isso é uma das coisas da construção saudável e sustentável, né? A sustentabilidade abrange tudo isso. Inclusive, no nosso curso que eu te falei, né, que a gente tem um curso de arquitetura sustentável, a gente tem todas isso, a gente tem um módulo só de biofilia. Eu vou aproveitar, então, só abrir o parênteses aqui para o pessoal que está ouvindo a gente. A Ju, junto com outras 2 arquitetas profissionais, assim, de muita experiência, ela tá aberta a inscrição para o seu curso, não tá? Tá. Depois eu vou colocar, depois da live, eu vou colocar para vocês o link. Você me passa, Ju, pelo WhatsApp, para eu colocar aquele arrasto. Posso até botar aqui, eu acho que eu já... Vale a pena quem puder aí aproveitar e colocar, porque vocês estão vendo que ela tem conteúdo, né? Ela tem conteúdo, a bichinha sabe. Eu sou realmente apaixonada, assim, eu falo com... Eu amo. Assim, quando eu me formei, eu comecei a fazer muito interior. E fiz muito interior de escritório, fiz muito interior de gente bacana, então era aquelas coisas, mármore, Carrara importado, não sei o quê. E aquilo para mim começou a não fazer muito sentido para mim, sabe? Eu ficava assim, gente, uma coisa, não pode ser que a arquitetura seja só isso, assim, né? E aí, é que é um papo muito longo, eu vou voltar à arquitetura saudável, mas assim, a gente, na arquitetura sustentável, a gente pensa em tudo, no transporte, olha só a quantidade de geração de gás carbônico que a gente faz para trazer um mármore Carrara lá da Itália para cá, quer dizer, para aí, né? Enfim, vamos voltar lá. Design biofílico, tá? A biofilia é o amor que a gente tem pela natureza, tá? Isso foi provado, tem uns estudos e tal, que a gente tem a necessidade de conviver com a natureza.
porque nós somos animais no final, né? No final não, nós somos animais. E agora a gente, né, tem essa coisa de urbanização e tal, mas o nosso corpo, o nosso bem-estar pede a natureza. E o design biofílico, muita gente acha que é só planta, e entendeu? Trazer o verde para dentro, você ter planta em casa, é ótimo para um monte de coisa. A planta, ela filtra o ar, tá? As plantas têm até um estudo da NASA que prova, tem até algumas espécies que filtram mais, mas assim, é super importante, ainda mais nessa época toda, assim, a planta ajuda a filtrar o ar, ajuda a limpar o ar da nossa casa, purificar o ar da nossa casa. E tem essa questão do bem-estar também, né? Que é da biofilia, de você ter as sensações da natureza dentro do ambiente. Então, isso pode ser representado com a própria vegetação, né? Com as próprias plantas, mas também através de materiais naturais, como a madeira, né? Como vários, né? Bambu, palha. É bem complexo o design biofílico, também com assim, representações, até às vezes você ter um quadro com a natureza já ajuda Que assim, o seu interessante. De bem-estar. repente pode ser só uma representação. E não precisa Pode estar porque, assim, eu, por exemplo, eu mato todas as plantas, Ju. Eu tenho esse problema, gente. Mas assim, é só tomar um cuidadinho. eu esqueço. Ou eu molho demais no final Ter da um semana, jungle, né? Tipo, não precisa ser uma floresta. Mas é legal ter uma coisa. Um pouquinho, né? Eu já tentei, vou tentar de novo. Mas, de repente, eu já tô Aquela pensando aqui. espada de São Jorge, se você matar uma espada de São Jorge, você não pode matar uma espada de São Jorge. Essa eu nunca tive, de repente é uma opção. Mas eu tô pensando. E essa é boa para filtrar o ar, ela é legal. Então, Lírio da Paz é ótimo. Qual? O lírio da Paz, sabe? Aquele que é um líriozinho branco. Que tinha até na novela, o pessoal falava que era a flor do ator lá, como é que era? O Fábio Júnior que fazia? O Fábio Júnior. Eu não sei se é a mesma, mas é tipo parecido. Parecida. Ela está perguntando se. Desculpa. Ela perguntando se o revestimento de musgo também seria. É verde. Ajuda. A Castelato realmente fez lá na revista. Ela veio com uma composição de porcelanato com a parte de musgo, né? Pô, bacana. Porque é uma tendência. Assim, quem está ligado na tendência do design biofílico é uma tendência. E realmente, assim, cada vez mais a gente está se preocupando com o nosso bem-estar, né? A gente vê como está aumentando a produção de comida orgânica, de bem-estar. Porque acho que a gente está necessitando disso, né? Agora, a tendência dos móveis, por exemplo, eu curto a beça, aquelas cadeiras que são todas trançadas com palha, que é uma coisa antiga que tinha no Rio de Janeiro quando eu era menor, né? Isso lindo, voltou agora, voltou super agora. Tem umas que são naturais, outras que não são, mas isso também seria? Sim, se é natural, sim, ou se remete também. Tem uma coisa chamada biomimética. Oi? Tem uma coisa também que é dentro do design biofílico e que, bom, é tudo muito ligado as coisas, né? Que é a biomimética, que é a representação da forma da natureza. Quer dizer, é mais complexo que isso, tá? Mas assim, eu tô assim, tentando resumir, porque o negócio tem... Então, assim, quando você tem uma forma de você vê que, por exemplo, na arquitetura clássica se tinha muito a representação da áurea. Mandala? Não, gente, arquitetos me ajudam. A representação áurea. Arquitetos me entenderão. Bom, assim, um padrão que se repete muito na natureza. Então, as formas naturais e tal. Até, tipo assim, quando você tem até coisas mais orgânicas, formas mais orgânicas ajudam em isso. Porque, se você for pensar, na natureza tem pouca coisa reta.
né? Entendi. Então, você Então, ter essa variação por isso que tem a tendência agora também das curvas? também. As Sim, né? Mas construções, isso é importante para a nossa sensação de a proximidade à natureza. então, Entendeu? toda essa sensação, tudo que nos remete, que nos conecta, que nos religa com a natureza, seria, então, essa arquitetura biofílica. É arquitetura Sim, biofílica? faz bem, nosso bem-estar e está dentro da construção saudável e da sustentável. Entendi. Tudo que é saudável está ligado a sustentável, não é isso? Sim. Então, porque sustentável é holístico, né? Assim, a gente vê essa parte toda e isso é dentro de uma... Tá, entendi. Outra coisa que é importante que eu vou falar, que não é tanto em relação à casa. Bom, em casa você pode fazer, mas é muito uma tendência em escritório, é o design ativo. O que é o design ativo? É de você estimular as pessoas a fazerem exercício, porque você fica sentada na bunda o dia inteiro. Então, assim, os escritórios que estão começando a pensar nisso, né, tem vários andares, por exemplo, fazem uma escada linda, enorme, atrativa, colorida, ou com verde e tal, não sei o quê, para as pessoas, em vez de pegar o elevador, subir pela escada. Então, isso é através do design, entendeu? Você estimular que as pessoas façam um pouco de exercício através do design, entendeu? Você forçar que as pessoas, em vez de pegar um elevador, peguem uma escada, ou que você tenha um espaço dentro da empresa para você ter uma atividade, entendeu? Estimular isso de alguma forma. Tá? Entendi. Eu vou acelerar aqui, porque é muita coisa. E já estamos quase no final. A gente só tem 15 minutos. Qualquer coisa você só coloca e depois a gente faz um post. Eu estou tentando aqui para não esquecer. A gente falou de conforto termoacústico, né? A gente passou rapidinho, mas são duas coisas muito importantes. Acústica é uma coisa que pode dar problemas na gente de ansiedade, de um monte de coisa, se a gente tem um lugar muito barulhento. Eu morei em São Paulo 1 ano e morei num lugar que era muito barulhento, que eu não conseguia dormir. Eu comecei a ter problema de coluna, ter problema de... Assim, foi horrível. Isso faz muito mal. Isso é uma questão de bem-estar também. A gente, acústica... Alguém concordou aí que mandaram um coraçãozinho. Eu concordo. Eu sempre morei em lugares que faziam barulho e para eu dormir, meu sono é muito leve. Eu desenvolvi uma técnica, que é ligar o ventilador. Eu fazia isso. Era inverno em São Paulo, fazia frio. Ventilador ligado. Desse jeito. Acaba funcionando, não. O ideal é a gente fazer. Não é, porque o barulho do ventilador também perturba, né? A gente, sem querer, a gente. Mas aí acaba sendo um só, né, Ju? Aí acaba. Não, ajuda a gente a dormir, né? É constante, mas o sono não é perfeito. Não pode ensinar isso pro pessoal, porque não é o técnico, não é o correto, né? Mas é bem isso. Então, a acústica, a gente tem hoje se a gente está com muito calor, com muito frio, isso faz mal pra gente, né? Isso é muito óbvio. Outra coisa importante, a qualidade da água. Agora no Rio de Janeiro, então, assim, né? Teve o problema, né, da água. Como fazer, Ju? Você dá alguma dica para o pessoal se proteger em casa? Filtro. Assim, se você não pode fazer uma obra, filtro. Existe filtro de chuveiro para tentar tirar um pouco de cloro, porque o cloro faz mal para o nosso cabelo, faz mal para a nossa pele, faz mal em geral, né? Infelizmente, assim, não tem muito o que fazer dentro dessa conjuntura que está nessa situação. Então, filtro. Melhor ter filtro até na pia da cozinha. É o que dá para fazer. Eu tenho um filtro que eu adoro, que é o filtro de barro. Né? Que eu tinha. Maravilhoso. Um filtro brasileiro ele, né? E aí fora, quando você acha, é bem caro ele, né?
Eu não tô achando, eu tô querendo, tô desesperada. Minha mãe vinha agora, não vai vir mais. Mas eu tava quase falando pra ela, mãe, vê se você consegue botar na mala de algum jeito. O filtro de barro é o melhor e o pessoal aqui do Brasil acaba não usando e prefere os outros, né? De carvão ativado, que é bom também, mas o filtro de barro, na minha opinião, é o melhor, né? A cerâmica acaba eu adoro. isolamento eu tinha em casa temperatura. também. Eu adoro. Tô sentindo falta. Vai, Ju, segue aí. Vamos lá. Uma outra coisa importante é o que a gente já falou um pouco, que é a proteção das radiações, que Certo. a gente esquece isso. Por exemplo, a gente esquece, tá? Mas, assim, o ideal seria, por exemplo, você desligar o Wi-Fi antes de dormir. Eu sei que existem muitos outros Wi-Fi que vão te atrapalhar, mas, assim, o que está perto da sua casa, claro, por isso que você tem sinal ou não, né? Te atrapalha. Se puder, não levar, não ter eletrodoméstico dentro dos quartos. Isso é assim, televisão. Né? Se tiver televisão, ter muito cuidado se aquela luzinha LED tá acesa, porque aquilo ali atrapalha. Por incrível que pareça, incomoda. Celular, cara, não leva pra cama. Eu sei que a gente faz, né? Eu e meu marido, a gente está conseguindo evitar. Assim, tipo, a gente deixa tudo na sala, mas é difícil. Isso perturba muito o nosso sono, porque é uma luz muito forte e o nosso organismo entende que aquilo ali é dia, entendeu? E ele demora para gente, para os hormônios, porque tudo é hormonal, né? A melatonina é um hormônio e tal. Então, assim, aí a gente pode até conseguir dormir, mas o sono não é bom. Entendeu? Não é uma qualidade de sono boa. A gente precisa entrar em sono profundo. Inclusive, até a escuridão total é importante, assim, né? Você ter a menor quantidade de luz possível dentro do seu quarto. São muitas coisas, assim, que a gente se preocupa. Até a luz, por exemplo, quando a gente pensa em uma construção em geral, assim, se alguma luz da rua, eu aqui mesmo moro no primeiro andar, então assim, a luz da rua entra na minha casa, e isso não é o ideal, né? O ideal é que a luz da rua seja muito direcionada para baixo e que não entre nas casas. A luz da rua que você fala, o poste, a luz do poste. Isso aí já, tipo assim, é uma coisa mais macro e tal, mas assim, tentar fazer blackout na hora de você dormir, blackout total, porque isso ajuda a gente a entrar no sono profundo. Relaxar. Eu gosto também daquele negócio de tapa-olho, sabe? Aí eu não sei se isso eu não sei se isso é muito bom, assim, em termos médicos. Não, pois é só em último caso, gente, mas quando não tem jeito, funciona. Mais uma coisa, Ju. Então, a última coisa, assim, bem rápido, é uma das coisas que a gente não pensa também, é produto de limpeza. Como assim? Fala pra mim essa parte. Produto de limpeza também pode ser tóxico, entendeu? Então, assim, existem produtos de limpeza que são que não são tóxicos. Tem duas marcas bem legais que no Brasil que são feitas com ingredientes naturais, mas são super eficazes. Pode falar, dizem que a gente faz merchan. Pode falar. Dizem que tudo você pode limpar com vinagre, limão, bicarbonato. É o que eu mais uso aqui em casa. Vinagre. Eu aprendi com o meu cachorro, que faleceu ano retrasado, Leopoldo. Ele tinha muita alergia a produtos de limpeza que a gente passava no chão. E aí a gente... Por que será? Né? Porque e aí a gente dava banho nele com vinagre. Eu comecei a lavar a roupa dele e os panos de chão com vinagre e bicarbonato. E depois eu acabei estendendo para nossas roupas também. E o chão também limpando só com vinagre. Confesso que depois que ele morreu, eu acabei ficando um pouco relaxada, porque dá mais trabalho e tal. Mas dá. Eu confesso que eu aqui, então, ainda não encontrei a marca que... Qual é a marca? Você lembra? Tem duas, sim. Tem duas marcas que são bem legais. As duas eu gosto muito. Uma é a Positiva. A Positiva, ela é muito legal, assim, todos os ingredientes naturais e tal.
e elas usam a embalagem com plástico do oceano, tem uma coisa legal. muito... Legal, vou E procurar. tem a IPE, que eu acho, assim, as duas eu acho muito legais e são empresas muito bacanas. O que eu acho da IVE muito legal, que também são produtos naturais, que ele vem tipo uma cápsulazinha, entendeu? E aí eles te dão tipo na primeira compra eles te dão tipo um borrifador, uma coisa assim, mas depois eles só vendem tipo um sachêzinho, assim, uma coisinha assim. E o Aham. que é legal, isso é já mais a parte da sustentabilidade, porque 80 ou 90% do produto de limpeza é água. Então você gasta muito mais de transporte para levar um negócio grande Grande. do que você levar um negócio pequenininho. E você pegar isso e misturar com água na sua casa. É isso que eles fazem. Você coloca o negócio e mistura com água. Então, na parte sustentável é muito legal. Mas as duas são com ingredientes naturais e são bem legais. Ah, legal, Então, legal. Bacana, boa essa positiva dica. e eu não Essa conheço, provavelmente tem outras e eu não conheço. Então, isso é muito, muito legal. importante, porque tem criança que é alérgica, né? E a gente às vezes não sente que está fazendo mal pra gente, né? Aí eu fico muito preocupada, por exemplo, com as pessoas que limpam todo dia, né? Faxineira, Claro, claro. É que lidam com isso importante. todo dia. É importante colocar isso. Eu nunca tinha parado para pensar, não sei se o pessoal já conhecia, se alguém já conhecia, já sabia sobre isso, fala aqui pra gente. Então vamos recapitular. Você falou da ventilação, da Vou iluminação falar. natural, da, Ventilação, iluminação, de olhar para a vista para o janela, exterior, isso, vista para o exterior, é, conforto conforto térmico, conforto térmico e acústico. conforto acústico. Outra coisa que eu não Ah, falei, que tá aqui, a gente sempre esquece, umidade. sim, a umidade. Umidade. Quando falta impermeabilização, é complicado, né? Eu já falei algumas vezes aqui no Instagram, até vou voltar a falar, porque agora está chegando a época do frio e até por conta dessa parte do coronavírus, é importante, né? Fazer o isolamento da habitação, né? Com a impermeabilização. Seja de baixo para cima, quanto de cima para E de cima baixo. para baixo. O programa que eu fiz do Como Será era sobre mofo. Ah, que E eles legal. tinham uma calha que tipo, tinha ali um rufo, existia o rufo, mas o rufo estava todo Nojento. e estava caindo água, assim, a parede era tipo assim, totalmente assim, o lugar era no alto da Boa Vista, já era frio, úmido, aquilo ali era assim, a casa era mofo puro, assim. Então, assim, Aham. né, cuidar da parte de cima e da parte de baixo. Se tiver calha, com problema, isso aí você vai saber mais do que eu, né, rufo com problema e tal, não sei o que, Então, tiver... aí a questão da calha, Ju, a calha pode estar perfeitinha, totalmente permeabilizada, mas se não limpar a calha, dá Isso, problema, porque exatamente. vaza, né? E a laje, ela pode estar com a impermeabilização toda bem feita, só que numa casa que não tenha telhado, né? Se a laje não tiver uma inclinação, ela acaba ficando com a água ali bem concentrada e só vai sair por evaporação, o que também dá problema. Quando é telhado, também tem que ter o cuidado com o encaixe das Você tem telha telhas, quebrada. independente de qual telha seja, de qual material, mas tem que ter esse cuidado e a manutenção acaba precisando ser com maior quantidade, né? Mais vezes. Nas janelas e portas também, as frestas para não entrar. Ontem, por exemplo, aqui em casa teve uma chuva que entrou na metade da minha varanda, uma parte da varanda que é aberta. A chuva estava praticamente deitada. Então, muita gente esquece que isso pode acontecer, e aí nos frisos das janelas, se não faz uma boa impermeabilização ali, E aí selagem, a água ela vai entrando, a gente não vai vendo, quando no final, quando quando vê, vê, ela dá tá. problema. E o mais Exato. importante que tem que ser feito na construção, que muita gente não faz, é passar o impermeabilizante na base da construção, no radier, nas cintas. É importante, porque quando tem uma região úmida, igual, por exemplo, ali no Alto da Boa Vista, o solo é muito úmido também. Então, você faz aquela construção, a Tudo, água né? Tipo, ela sobe contra a gravidade, que a gente chama de capilaridade. Então, ela vai subindo por capilaridade,
de uma forma que chega até quase 1 metro. É de meio metro a 1 metro que a água sobe. Então, por isso que muitas casas ficam com aquela barra mofada, úmida, soltando, né? Uhum. E isso dá o quê? Essa umidade gera o mofo, né? E aí é Que nisso é que prejudicar entra a saúde. a saúde, né? O último é de casa que eu fiz, ou o penúltimo, não lembro bem, a gente falava exatamente disso, né? Reconstruir essa área do rodapé, né? De como arrumar. E a Quartzolite tem um produto bem legal que eu recupero rodapé, que é uma massa acrílica que realmente faz esse serviço bem feito, né? Semana que vem, inclusive, eu vou fazer uma série de lives com alguns vendedores da Quartzolite, exatamente para entender um pouquinho desses produtos, que eu acho, não é propaganda não, tá, gente? Muita gente acha que eu, às vezes, eu faço, Não, é importante. falo, mas não é merchan, não é nada disso, não recebi nada para fazer propaganda. Eu também, essas marcas que eu não falo, que eu falei aqui, não recebi nada. Aliás, se quiserem, a gente aceita. Eu sou dessa opinião também. Mas é importante a gente colocar isso, porque existem hoje produtos no mercado que favorecem essa construção. Igual, por exemplo, na hora que eu falei do steel frame, eu ia falar, acabei esquecendo, a gente só tem 3 minutos, que é a questão das paredes de gesso, né, que vem com produtos. Tem parede de gesso hoje que já vem com produto antifúngico, né, para não ter a proliferação de fungo. Tem parede de gesso hoje que vem com atenuador sonoro, né? Tem material que são alveolos de vidro, importante, na superfície que diminui a reverberação, que é aquele bate e volta do som, né? Independente do recheio de uma parede de gesso, a gente pode falar disso em uma outra ocasião. Mas o mercado a acústica ela é ou interna ou externa, né? É muito o mercado muita coisa, cheio de produtos, o mercado está cheio de material que o consumidor comum não tem conhecimento. Né? Não. E aí, por isso que é importante divulgar mesmo. É por isso a nossa importância, minha e sua, de mostrar para as pessoas que isso realmente importa, que a arquitetura sustentável, ela precisa ser saudável, primeiro, porque tudo que você falou, ela está ali alinhada mesmo com a lei da saúde, com a sustentabilidade. E aí a gente fala mais nessa época, desse jeito, dessa maneira que a gente está falando, claro, também pelo momento que a gente está vivendo, essa quarentena compulsória. Olha, eu poderia ficar aqui falando, mas eu sei que a gente só tem 2 minutos. Tem muita coisa. Outra coisa que eu falei rapidinho. Se puder ter horta em casa e puder comer o alimentinho orgânico dentro de casa também. Tá bom. Tem a composteira, que é importante na parte de gerar. Muito legal. Muito legal. Lá no meu canal do YouTube eu tenho um vídeo falando de compostagem. Foi um dos primeiros que eu fiz. Então, pessoal que puder, corre lá e assiste. De repente, se eu lembrar, ontem eu prometi que ia colocar uns links, acabei esquecendo. Na hora que acabar a nossa live, eu vou colocar também. Vou colocar o link para esse vídeo e para o seu curso, tá? Olha, eu vou falar aqui rapidinho. Eu estou com um sorteio lá na página, por causa do coronavírus, que a gente vai fazer o sorteio amanhã. Então, quem quiser entrar lá, tem um post do sorteio e ver as regras lá. E também, por causa de tudo isso, a gente está com 20% de desconto agora. Porque a gente queria... Tem muita gente abrindo os cursos e tal, mas nós vivemos disso, assim, né? O canal, a gente faz tudo conteúdo gratuito, mas é o nosso ganha-pão, então a gente, infelizmente, não pode. A gente é uma empresa pequena também, vamos ajudar as empresas pequenas. Nosso tempo acabou. Olha, tá estourando. Adorei! Tem muito papo, gente. Desculpa falar. No Sustenta Aqui, vou colocar aqui de novo o link dela. E o pessoal que conhece a Ju, corre lá e me segue também. E a gente vai fazer... Sim, vou falar lá. Amei. Também, obrigada. Desculpa que eu falei muito rápido, é muita coisa. Vamos fazer outra. Adoro. Vamos fazer outra lá no meu para a gente falar de outras coisas. Mas todo mundo que está no seu tá recebendo. Todo mundo que entrou recebeu também a notificação, né? Tá bom? Tá legal. Tá no meu e no seu ao mesmo tempo, que é a tecnologia, tá? Beijo, gente. Coisa boa. Obrigada pela paciência e pela parceria. Obrigadão. Beijo, tchau. Falou.